Olá, galerinha! Preparados para dominar tudo sobre raciocínio lógico? Então vem comigo! Não se esqueça, vai logo clicando no like e se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho de notificações, porque assim você pode ficar por dentro de toda a nossa série de vídeos sobre história da filosofia, temas filosóficos e agora raciocínio lógico. Preparados? Então vem comigo! Estamos falando sobre lógica. Nós já trabalhamos sobre os conceitos e as suas definições, já falamos acerca de preposições, fizemos uma introdução e também um vídeo falando sobre quadrado lógico, e agora vamos falar sobre argumentos ou silogismo, se preferir. Preparados? Então vamos lá. Vamos falar sobre a lógica aristotélica, lembrando que tudo que nós tratamos até agora diz respeito à lógica formal. Vamos falar sobre o argumento. O argumento diz respeito a um conjunto de proposições. Da mesma forma que as proposições diz respeito a um conjunto de conceitos, a um conjunto de ideias, o argumento, ou se preferir, o raciocínio, diz respeito a um conjunto de proposições. Tudo bem? E essas proposições, elas são colocadas de modo ordenado e elas ocupam determinadas funções. São elas premissas maiores, premissas menores e conclusões. E os argumentos, eles são caracterizados em válidos ou inválidos. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês de raciocínio. Tem um argumento muito clássico, praticamente todo mundo conhece, que é a seguinte: todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Observamos aí que o primeiro argumento, todo homem é mortal, diz respeito à premissa maior. O segundo argumento, Sócrates é homem, diz respeito a uma premissa menor, o segundo argumento. E daí nós tiramos uma conclusão, logo Sócrates é mortal. Lembrando, isso é muito importante nos argumentos, que tem que haver um termo médio, que no caso desses argumentos apresentados será homem. Homem representa o termo médio. Os argumentos, eles podem ser caracterizados entre válidos ou inválidos. Deixa eu dar um exemplo para vocês de quando o argumento pode ser válido e quando o argumento é caracterizado como inválido. Vamos começar primeiro com o inválido. Por exemplo, se eu digo todos os homens, melhor dizendo, todas as mulheres são bípedes. Todos os homens são bípedes. Conclusão, todos os homens são mulheres. Não fez muito sentido, né? Por que não fez muito sentido? Porque esse é caracterizado como um argumento inválido, quando a conclusão ela fere as regras do silogismo. Nós vamos entender as regras daqui a pouquinho, mas por enquanto você só precisa entender que dentro das características que são apresentadas do silogismo, ele pode ser válido quando cumpre as regras ou inválido como que nós acabamos de ver, porque não cumpre as regras. Vamos para o próximo, um tipo de argumento válido. Por exemplo, todos os cães são pretos. Rex é um cão, logo Rex é preto. Esse é um clássico tipo de argumento válido dentro do silogismo. Mas aí você poderia me perguntar, professor, mas nem todos os cães são pretos. Existem cães de outras cores. Eu vou falar que você está certo, perfeitamente. Significa que essa proposição, esse juízo da premissa maior, ele é falso. Mas o fato desse juízo, dessa proposição ser falsa, não significa necessariamente que o argumento será inválido, tá? Quando nós falamos sobre verdadeiro ou falso, nós estamos dizendo a respeito de proposições, de juízos. Já os argumentos ou o silogismo, ou se preferir, o raciocínio, ele é caracterizado entre válido ou inválido. E nesse caso, mesmo que o juízo seja falso, o argumento ele é válido. Vamos agora para as 8 regras do silogismo. Eu peço que você preste bastante atenção nessas 8 regras, porque são detalhes dentro dos argumentos, mas são detalhes que precisam ser observados com muita atenção. Vamos lá para a primeira regra. Diz assim: todo silogismo contém somente 3 termos: o termo maior, o termo menor e o termo médio.
No exemplo que eu estou dando aqui para vocês, vocês podem observar que todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Eu coloquei em cores diferentes para que pudesse facilitar a nossa compreensão. O que é o termo maior? O termo maior, por exemplo, no caso do primeiro argumento, a premissa maior, o termo maior é mortal. É uma característica que apresenta-se apenas na premissa maior. E o que seria o termo menor? É uma característica que se apresenta apenas na premissa menor, no caso, Sócrates. E o que é o termo médio? É o conceito que aparece tanto na premissa maior quanto na premissa menor. Então nós temos mortal como termo maior, nós temos Sócrates como termo menor e homem como termo médio. Beleza? Vamos para o próximo. Diz assim: os termos da conclusão nunca podem ter extensão maior que os termos da premissa. O que significa ser um termo maior ou um termo menor? Nós já vimos isso quando nós falamos acerca de quadrado lógico. Dê uma olhada no vídeo que está no card falando sobre proposições. Um termo é maior quando ele é tomado em toda a sua extensão. Um termo é menor quando ele é tomado em extensão restrita. Tá? Também tratamos isso quando nós falamos acerca dos conceitos. Então, a segunda regra diz: o termo da conclusão não pode ter na extensão maior que o termo das premissas. Se você observar, quem é o termo que é tomado em toda a sua extensão, dentre os argumentos apresentados, vai ser homem. Porque na premissa maior diz assim, todo homem. Observamos que aqui é tomado em toda a sua extensão, que é qualquer que seja o homem. Então, se o homem é tomado em toda a sua extensão nos argumentos, ele não pode, de maneira nenhuma, ser tomado em extensão restrita dentro da conclusão. Mas como o homem é o termo médio e o termo médio não aparece na conclusão, nós não temos esse problema. Porque o argumento que aparece na conclusão, logo Sócrates é mortal, é um argumento do tipo I. Reveja o quadrado lógico no vídeo anterior que você vai identificar o que é um argumento do tipo I. E nos argumentos do tipo I, tanto o sujeito quanto o predicado é tomado em extensões restritas. Então, não temos aqui um sujeito tomado em toda a sua extensão, não fere nenhuma regra. Vamos para a regra número 3. Diz assim: o termo médio não pode entrar na conclusão. Quem é o termo médio do exemplo dado? O termo médio é homem. Observe que homem não aparece na conclusão. Na regra do silogismo, dentro das regras apresentadas, que nós devemos que cumprir, o termo médio não pode aparecer. É isso que diz a regra. Então, o homem que repete na premissa maior e repete na premissa menor não pode aparecer na conclusão. Vamos para a regra número 4. Diz assim: o termo médio deve ser universal ao menos uma vez, ou seja, deve ser tomado em toda a sua extensão. O termo médio, que no caso aqui é homem, deve ser tomado em toda a sua extensão pelo menos uma vez. Vamos observar os argumentos. Na premissa menor, diz assim, todo homem. Nós já sabemos que homem é o termo médio e todo significa que é tomado em toda a sua extensão. Então, cumpre a regra. O termo médio, em um dos argumentos, é tomado em toda a sua extensão. Vamos para a quinta regra. De duas premissas negativas, nada se conclui. No caso do exemplo dado aqui, nós temos uma premissa do tipo A, positiva, afirmativa, universal, e nós temos no termo menor, na premissa menor, um argumento do tipo I, que também é afirmativo. Não temos nenhum caso aqui de argumentos negativos, mas poderíamos sim ter um argumento negativo e um argumento afirmativo. Nesse caso não há problema. Não há problema nenhum em ter um afirmativo ou um negativo e um afirmativo. O que não pode é ter dois argumentos negativos, porque de duas negações nada se conclui. Vou dar um exemplo bem prático. Se eu digo para você, esta parede não é branca e esta parede não é azul, o que eu posso concluir a partir disso? Não há muito o que se concluir. A gente apenas mantém as informações dadas, que não é branca nem azul, mas uma informação extra a partir disso não tem como absolver, né? Como deduzir. Ok, vamos para o sexto argumento. De duas premissas afirmativas não pode haver conclusões negativas. Perfeito. Se eu afirmo e afirmo, eu não posso, como conclusão, negar. A única forma de haver negação é se em uma das premissas haver
né, um argumento negativo. Se haver um argumento negativo, é possível que a conclusão seja negativa, muito provável. Mas de duas afirmações não há conclusão negativa. Vamos para a regra de número 7. A conclusão segue sempre a premissa mais fraca. E a premissa mais fraca será a particular e negativa. Presta atenção. Quais são as premissas consideradas como premissas fracas? Será ela a particular, ou seja, entre uma geral, universal e uma particular, eu vou concluir particularmente. Entre uma afirmativa e uma negativa, eu vou concluir negativamente. Tudo bem? No caso do exemplo dado, nós temos ali todo homem, ou seja, universal. Depois eu digo Sócrates. Sócrates é uma pessoa, diz respeito a um caso particular. Então, se eu tenho um todo e um particular que é Sócrates, provavelmente, com certeza, iremos concluir de maneira particular, como no exemplo dado, vamos concluir com Sócrates, que diz respeito ao argumento particular. Vamos agora para a última regra. Diz assim: de duas particulares, nada se conclui. Grave juntamente com a regra de número 6, que afirma duas negativas nada se conclui, de duas particulares também nada se conclui, tá? Eu preciso ter pelo menos uma universal ou geral para que eu possa concluir um silogismo, porque duas particulares nada se conclui. Tranquilo? Beleza? Espero que você tenha aprendido mais um pouco sobre raciocínio lógico. Fique atento para os próximos vídeos, por isso ative o sininho de notificações e está preparado para aprender mais sobre raciocínio lógico? Vem com a gente!